Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, querido e amada Sede Luz. Bem-vindos ao meu canal Videbs é Diagnósticos. Eu me chamo Pedro Vitor Lucas Bonf, sou tecnólogo em gestão pública e especialista em psicologia e marketing. Nietzsche vamos tratar hoje sobre a resenha crítica do livro de Nietzsche, do livro 3 de Nietzsche. Deus está morto, aforismo 125. Este é, sem dúvida, o momento mais icônico do livro 3, de H.S. Ciência, de Friedrich Nietzsche, através da figura do homem louco, que corre ao mercado com uma lanterna acesa em pleno dia. Nietzsche proclama o fim da crença em uma ordem moral objetiva e divina. O significado para Nietzsche, a morte de Deus não é apenas um evento teológico, mas um evento cultural catastrófico e libertador. Significa que o fundamento sobre o qual a civilização ocidental construiu seus valores desmoronou. A consequência, Nietzsche alerta que, sem esse sol central, a humanidade corre o risco de cair no niilismo, a perda do sentido, a menos que aprenda a criar seus próprios valores. Sim, Nietzsche ele é muito dançante nessa questão, quando ele excesso de alegria. O excesso de alegria traz essa libertação, esse nirvana. E nessa felicitação, nessa loucura da felicidade, a pessoa fica dançante, fica o homem louco, do Deus está morto, no aforismo 125 do livro de H.S. Ciência, do livro 3 de Nietzsche. Ele fala que esse homem louco, em pleno dia, a lanterna acesa em pleno dia, é uma metáfora para dizer que você está vendo, você está crendo, você está na paranoia. Agora vamos tratar o segundo objetivo. E a paranoia é a libertação para a cura. Existem diferentes tipos de paranoia, tudo se move conforme você vibra. Aqui na Luz Quântica, conforme você vibra. A luta contra as sombras de Deus. Nietzsche argumenta que, embora tenhamos matado a divindade, suas sombras ainda pairam sobre nós na forma de ciência, da lógica e da moralidade secular. Nietzsche critica a ciência quando ele busca uma verdade absoluta, de forma quase religiosa. Ele nos convida a desdivinizar a natureza, parando de projetar nela intenções, belezas ou propósitos morais que não sejam puramente humanos. Nietzsche quer fazer uma humanização da filosofia. Ele coloca a filosofia como pilar central porque ele estava doente, estava com sífilis, e aí ele estava meio louco, e ele, nessa loucura que ele percebeu que ele estava próximo de Deus, quando se distanciou de Deus e falou, cara, isso é bonito aqui, é bonito de onde eu estou vendo, porque nessa passagem que ele fala que a morte de Deus é emblemático para e simbológico para, nós precisamos da sociedade, e a sociedade não tem nada a ver com Deus, cara, tem a ver com lógica e razão. Ele se aprofunda na ciência, ele vai buscar a verdade na absoluto de Hegel, com fundamento científico, com fundamento embasado na filosofia da ciência, na análise da filosofia analítica. Análise da filosofia analítica foi demais. Na filosofia analítica e na boa-aventurança, tipo, o espírito dançante, o homem louco, é aquele que, que simplesmente corre atrás ou vai fazer o que tem que ser feito. O conhecimento como aventura. Diferente da filosofia pesada e sisuda do livro, o livro 3 celebra o conhecimento como uma alegria. Nietzsche utiliza metáforas marítimas. Somos navegantes em um mar aberto e perigoso, mais livre. Aqui eu vou colocar um trechinho. Finalmente o horizonte nos parece novamente livre, posto que não esteja lúcido. Finalmente nossos barcos podem novamente largar, correr ao encontro de todo perigo. Para Nietzsche, a busca pela verdade não deve ser um dever pesado, mas um exercício de curiosidade e coragem. Aqui na Luz Quântica, nosso compromisso é a verdade. Bem, e a verdade a gente, de Lacan, de Nietzsche para Lacan, a gente coloca o real, é o real paranoico, porque o real tem uma sensação de paranoia, tipo uma sensação de conspiração paranoica ou de neurose, porque você não tem como palpar o real, entendeu? Palpar o objeto A mais de gozar. Você não tem como descrever, ou situar, ou pensar a respeito. Mas você deve pensar criticamente para poder pensar a respeito do que é o objeto A, de como se estrutura o objeto A, de como o estruturalismo lacaniano está ao Nietzsche dá o avesso no estruturalismo lacaniano e fala: nós precisamos situar o super-homem, que é um conceito tratado nesse livro,
de ciência, mas que o homem está morto. Deus está morto, não o homem, mas Deus está morto. Crítica ao antropomorfismo. A tendência humana deve ver o universo à sua imagem e semelhança. Ele faz uma crítica, porque a tendência humana de ver o universo à sua imagem e semelhança é algo que, para Nietzsche, ele não concordava. A ciência como um meio. A ciência deve servir à vida e não ser um novo dogma que substitui a religião. Negação do pecado. Nietzsche busca resgatar a inocência do devir, eliminando a desculpa cristã. Conclusão. O nascimento da autotranscendência. O livro 3 prepara o terreno para os conceitos que viriam a seguir, como o eterno retorno e além do homem. Ele é chamado a um chamado, quer dizer, ele é um chamado à honestidade intelectual. Nietzsche nos desafia. Agora que o mundo perdeu o seu centro sagrado, você tem força suficiente para se tornar seu próprio criador? É uma leitura essencial para quem deseja entender a transição do pensamento moderno para o contemporâneo, marcado pela desconstrução das certezas absolutas. Dando continuidade, a imagem do homo louco. Nietzsche escolhe um louco para carregar a lanterna acesa em pleno dia. Isso daí tem até uma analogia que eu faço com a carta O Louco do tarô, do Marcelli, né? O louco, tem a lanterna, tá naquela posição assim, tipo, com a perna dobrada, em pleno dia, né? Então, o simbolismo, assim como Diógenes, o cínico, que buscava um homem honesto na Grécia Antiga, o louco de Nietzsche busca a Deus em um mercado. O lugar do comércio, da pressa e da superficialidade. O contraste. Nietzsche grita para pessoas que já não acreditam em Deus, mas que riem dele. Para Nietzsche, essas pessoas são ateus superficiais, que ainda não entenderam as consequências abismais da falta de um fundamento divino para a moral. Bem, Nietzsche faz a crítica ao avesso, porque é o contraste, né? Nietzsche grita para as pessoas que já não acreditam em Deus. Por que Nietzsche quer fundamentar aqui uma crença em Deus? E por que Nietzsche fala que Deus está morto? Porque é uma parábola. Ele deve negar Deus para aceitar Deus. Deve negar Deus para aceitar Deus. Sabe por quê? Porque Nietzsche ele faz essa história das manadas, ele faz uma crítica ao social. Ele fala, ó, Deus não é o social. Deus deve respeitar a dança do individual. E o individual é, nós matamos Deus, Deus existe, por quê? Mas Nietzsche quer trazer a filosofia moral lá de Immanuel Kant, lá de Hegel, para a questão do real. A gente não deve criticar, entendeu? Aí agora a gente chega na luz quântica, no pensamento contemporâneo, que é a subjetividade, que é tipo assim, a gente não consegue conceber a ideia de existe um Deus governando. A gente precisa da ideia que Deus está morto para Deus estar vivo. Porque não se trata somente do social, se trata em relação ao que é individual. Individual é, no pensamento contemporâneo, todo mundo tem uma subjetividade, a gente não está preso, a gente não está alicerçado no calque. Isso daí é um eterno retorno. A busca infindável por explicações lógicas, racionais de Deus. Aí a gente, no contraste, né, eles gritam, já não acreditam em Deus. Por que a gente não acredita em Deus? Porque a gente deve buscar na ciência a base fundamental para a crença em Deus. Que é tipo assim, se Jesus naquela época, o Deus, saía contra as manadas, por que as pessoas de hoje, a gente faz a analogia, estão nas manadas? Estão se sentindo como se fosse Deus. E eles vão perguntar, estão sem Deus. Eles vão perguntar não, a gente vai questionar a pergunta inversa do âmago deles. Eles estão sem Deus e eu estou com Deus. Olha só como é bem lúcido essa analogia que eu faço. A gente está com Deus, eu estou com Deus. Tá vendo? Acendeu. E nessa questão de luz, a gente não é somente uma pessoa que fala por uma só pessoa, a gente é o mundo. E o mundo a gente não é do mundo. A gente veio para o mundo, mas para que o mundo perceba que a gente não está só nesse mundo. A gente pode contar com a sociedade, a gente pode contar com o público-alvo, a gente pode contar com nós, cara, entendeu? Nós, todo mundo, cara. E eu na minha classe de filósofo, classe sim, porque hoje em dia, contemporaneamente, se você falar em dividir, mas a gente tem que dividir para poder que seja compartilhado na diferença lógica do arbítrio
e sem muita intelectuação para o recebimento, aí que eu faço sem nenhuma alusão a alguma coisa, o recebimento da mensagem. A mensagem é a mensagem. O enunciado está aí, você deve interpretar da maneira que você deva achar que a moral de Nietzsche é igual à sua moral, ou que você deve criticar Nietzsche, ou como você deve conceber a respeito de Deus no livro de Nietzsche. 2. Nós o matamos, vós e eu. Essa é a frase mais impactante. Nietzsche retira a culpa de um processo puramente científico e a coloca na agência humana e cultural. A morte como um processo. A morte de Deus é o resultado do iluminismo, da racionalidade, da própria busca cristã pela verdade, que acabou por invalidar seus próprios dogmas. A responsabilidade, ao dizer nós o matamos, ele aponta que a humanidade agora está órfã de uma bússola moral externa. Sim, você tem que observar Deus para o seu ego morrer. Deus mata o seu ego. E quando você mata o ego, aí que a bonança vem. O desorientamento cósmico. Nietzsche usa uma série de perguntas retóricas para descrever a vestigem de um mundo sem Deus. Olha só como ele elogia agora. Para onde nós movemos? Para longe de todos os sóis? Não caímos incessantemente para trás, para os lados, para frente, para todos os lados? Há ainda um em cima e um embaixo? A perda do centro. Sem Deus não há mais norte moral. Em cima, céu, bem, ou embaixo, inferno, mal. Absolutos. O universo torna-se um espaço infinito, frio e indiferente. Nietzsche faz uma crítica pesada que é o desorientamento cósmico. O que seria o desorientamento cósmico? O desorientamento cósmico é: nós somos um cosmo e a gente precisa de Deus que rege esse cosmo. Ou seja, com a morte de Deus, a gente assume a responsabilidade da nossa personalidade, enquanto lá na Gênesis e no Novo Evangelho diz sobre a Bíblia cristã, mas a gente deve negar isso aí. A gente deve olhar com a visão da filosofia analítica, nietzschiana, a grandeza do ato. O aforismo termina com uma provocação sobre o futuro da espécie humana. A autossuperação. O louco afirma que, para sermos dignos de estar feito, matar Deus, nós mesmos teríamos que nos tornar deuses. O prenúncio do além do homem. Aqui nasce a ideia de que o ser humano precisa superar sua condição atual para criar novos valores, ou seja, será esmagado pelo vazio, niilismo. Deve produzir sintoma em Lacan. Sabe por quê? Porque se você... Olha só, o prenúncio do além do homem. Aqui nasce a ideia de que o ser humano precisa superar sua condição atual para criar novos valores. Essa geração, novos valores, se chama de reprodutivismo construtivo, socioconstrutivo. Por que a gente deve esmagar Deus para que Deus apareça? Porque Deus, quando a gente olha para Deus e pensa, Deus, você está morto, é o que a teoria da luz quântica quer dizer. Você fala pelo outro, aí ele nega a sua presença e te acende para a realização da ciência, de tão bom que Deus é, cara. Ou você será esmagado pelo vazio, o void. Se a gente cair no void da arte lá, no grafo desejo, da arte, o conhecimento é o que aniquila Deus. Por que o conhecimento da arte é maligno, o void é maligno? Porque o da arte, o void, o vazio, lá do budismo, lá de Zizek, o void, ele é o empuxador, o grande centrifugador. E nessa circunspecção de egos e egos, Nietzsche diz que essa parábola que eu acabei de lançar aqui é para criar novos valores, ou seja, para reproduzir. Vai e criar e falar em muitas línguas, criar muitas coisas. Esse é o repartir para compartilhar e dirigir. Vamos lá. Porque Nietzsche joga a lanterna no chão. Ao final, o homem louco percebe que chegou cedo demais. Ele joga a lanterna ao chão e ela se quebra. O diagnóstico: a humanidade ainda não sente o frio do espaço vazio. As instituições, a política e a moral ainda operam sobre a sombra de Deus, mesmo sem acreditar nele. Nietzsche prevê que levará séculos para que o impacto real dessa morte seja sentido na estrutura da sociedade. Esse texto é muito interessante e que agora eu vou fazer uma analogia com Hegel. Não é Heidegger não, é Hegel. O movimento da dialética, do espírito à matéria e ao inconsciente. O motor que une esses pensadores é a dialética. A dialética
é a realidade, não é estática, mas composta por contradições que geram movimento. Hegel, idealismo. A dialética ocorre no nível da consciência, espírito. Sim, a consciência é um espírito, né, cara? É pensamento. O sujeito busca se reconhecer no mundo e no outro para atingir o saber absoluto. A contradição é um estágio que será superado em uma síntese superior. Marx, materialismo. Marx vira Hegel, Hegel é idealismo. Marx é materialismo. Marx vira Hegel de cabeça para baixo. A dialética não está nas ideias, mas nas relações materiais de produção. A contradição entre classe, burguesia versus proletariado é que move a história. Não há síntese pacífica, mas transformação revolucionária da base econômica. Lacan, estruturalismo, psicanálise. A dialética ocorre no inconsciente. Lacan introduz o sujeito e desejo. Diferente de Hegel, para Lacan não existe síntese final. O sujeito é permanentemente dividido pela linguagem. Um encontro com o outro nunca é pleno. Ele sempre deixa um resto, o objeto há, ou seja, há esperança, há paz, há amor, há construção. Há, não é há de dividir, de negar, é há de fazer retornar. O reconhecimento e o desejo, a dialética do senhor e do escravo. A famosa fenomenologia do espírito de Hegel reverbera profundamente nos outros dois. Hegel, o senhor e o escravo lutam por reconhecimento. O escravo, através do trabalho, acaba transformando a natureza e a si mesmo, alcançando uma consciência superior à do senhor. Marx, o trabalho do escravo torna-se mais-valia e a alienação. O reconhecimento é impedido pelo capital, ou seja, o infatamable X. O trabalhador não se reconhece no produto de seu esforço, ele é alienado de sua própria essência. Lacan, o desejo é sempre o desejo do outro. O sujeito busca no outro algo que lhe complete, o reconhecimento, mas descobre que o outro também é um faltante. O senhor lacaniano é significante mestre, aquela palavra, o ideal, que tenta dar sentido à vida, mas que nunca dá conta da totalidade do ser. Porque o ser está sempre epulsimove, está sempre se movendo, está sempre dialetizando. A dialética é a arte, em Hegel, que vai pressupor, não, vai movimentar a gama das ideias. Ideias como espírito, em Hegel, ideias como materialidade, em Marcans, ideias como estruturalismo, inconsciente, linguagem, Lacan. Então vamos lá, Hegel, Marx, quer dizer, Marx materialismo, Lacan estruturalismo. Vamos lá, o motor da história, o progresso do espírito, a luta de classes. A insistência do inconsciente, aqui em Lacan. Hegel, motor da história, conceito motor da história. Hegel, para Hegel, o processo do espírito, Geist. Para Marx, a luta de classes. Para Lacan, a insistência do inconsciente, o outro. Para Hegel, um espelho para o reconhecimento. Para Marx, o opressor ou o coletivo. Para Lacan, o tesouro dos significantes, a linguagem. Verdade, o todo, saber absoluto. Para Hegel, para Marx, a praxis revolucionária. Para Lacan, o real, o que não pode ser dito. Alienação. Para Hegel, a exteriorização do espírito, ou seja, a desapropriação ou reapropriação, ou transubjetivação, ou deslocamento, de acordo com Lacan. Para Marx, exploração econômica e fetichismo. Para Lacan, entrada do sujeito na linguagem, simbólico. Onde que esses três autores, Hegel, Marx e Lacan, se encontram hoje? A ponte mais moderna entre esses autores é o conceito de marge de gozar, plus de jouir, de Lacan, que ele modelou diretamente sobre a mais-valia de Marx. Para Lacan, o capitalismo funciona porque ele promete um gozo que nunca se satisfaz plenamente, mantendo o sujeito em um ciclo infinito de consumo, o mercado como um grande outro. Enquanto Marx foca na perda de valor econômico, Lacan foca na perda constitutiva do sujeito ao entrar na civilização. Vamos lá, a estrutura da perda, analogia. Aqui Marx, quer dizer, Lacan, Marx faz o mais de gozar, o mais-valia, para Lacan é o individual, ou seja, a linguagem, do protegido. E para Hegel, é a relação da dialética do espírito, que está sempre dialeticizando. Para entender o mais de gozar, precisamos primeiro olhar para o que Marx descobriu no capitalismo. Em Marx, mais valia o trabalhador
produz um valor X, mas recebe apenas Y. A diferença X e Y é a mais-valia que o capitalista retira do processo. Tá vendo? Muito simples de explanar o conceito. O sistema vive dessa extração de valor que nunca retorna ao produtor. Lógico, é o dízimo, é o dízimo. Em Lacan, o mais de gozar, ao entrarmos na linguagem, um mundo de símbolos e regras, perdemos o acesso ao o gozo puro, aquela satisfação total e mítica. No entanto, o sistema nos oferece pequenos objetos, objeto A, que prometem superar essa perda, recuperar essa perda, quer dizer, o objeto que causa o desejo. Lacan percebeu que no capitalismo o mercado não vende apenas produtos, ele vende a promessa de completar a sua falta, o ciclo infinito, que é a grande serpente, ou o dragão, ou esse eterno retorno, o eterno retorno de Nietzsche, o super-homem, a mais-valia, o mais de gozar, o objeto A, ou seja, o objeto que consegue dissipar de si, ou seja, aqui está um objeto, aí ele moveu para cá, tá vendo? Criou aqui, ó, criou aqui, ó, aí quando ele vem para cá, 2, tá vendo? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 4, aí por aí vai. Ou seja, quando a dialética está construindo, a pessoa vai criando, vai criando, vai criando, vai criando, vai se reproduzindo, vai falando. E nesse momento que se permite falar, se permite expressar, se permite criar, se permite também destruir o lugar do pequeno outro no outro. Que sem essa relação, a gente não consegue ter a relação da mente, simbólico, o outro vai regular, ou seja, o outro é o seu super-eu, é o super-homem, é o eterno retorno. O grande outro, a sociedade, é a superconsciência, ou seja, você consciente de si mesmo. Você matou Deus e Deus está morto. Ou seja, você se tornou Deus de presente, se tornou essa pessoa. Mas aí você deve manter o lugar de Deus na moral religiosa. Mas ver a moral religiosa como, muito dogmática para mim. Não preciso. A gente não tem essa concepção moral das coisas. A gente precisa da estrutura de Deus para alicerçar a sociedade. Por que a gente precisa do místico? A gente precisa do mítico e do místico porque a gente precisa do sonho. A gente precisa acreditar. A gente tem, na contemporaneidade, a gente precisa fazer a função de mais. Ou seja, mais não significa muito mais, sim um excesso ou um resto. É aquele resíduo de insatisfação que sobra de cada compra e que te empurra para o próximo consumo. Tá vendo? XY. Pareto perfeito, 80-20. O sistema sobrevive não da satisfação do consumidor, mas de sua eterna insatisfação. É a mesma coisa de um processo de graduação de curso superior. Você se sente insatisfeito, você quer negar. A primeira coisa que você vai fazer é negar. Eu não aprendi nada, porque eu já sabia. O fetiche marxista. Aí Hegel entra na questão. Você aprendeu com o senhor o fetiche da mercadoria? Onde você chegou lá? Você estava observando que era só capital simbólico? Você estava vendo que era só capital simbólico? Capital simbólico? Você realmente viu que era capital simbólico? Aí que era só um fetiche da mercadoria? Então você esquece esse pensamento e volta ao capitalismo como discurso. Lacan chegou a formalizar o discurso do capitalista, uma variante do seu sistema de 4 discursos. No capitalismo, o sujeito acredita que o mestre é o mestre das suas escolhas, tá vendo? O mercado bombardeia o sujeito com objetos feitos para se encaixarem perfeitamente na sua falta. Armadilha. Diferente de outros sistemas históricos, o discurso do capitalista é circular e sem falhas. Ele consome o próprio sujeito, transformando o desejo em uma busca compulsiva por objetos que são essencialmente descartáveis. A gente se torna maior, se torna um corpo capitalista. Vamos lá, comparação dos conceitos. Marx, trabalho. Lacan, linguagem, simbólico. Efeito no sujeito, o preço que pagamos para estar na civilização. Marx, mais-valia. Lacan, mais de gozar. Efeito no sujeito, o resto que sobra e que mantém o sistema girando. Exploração. Marx, exploração. Lacan, alienação. Efeito no sujeito, o sujeito se perde no que o outro mercado quer dele. Marx, economia, né? Mercadoria. Lacan, objeto A. Objeto que brilha. Resultado, efeito no sujeito, o objeto que brilha, mas que é oco por dentro, ou seja, a falta, o da'at, a questão que pesa, a questão que relaxa, a questão que fortifica, a questão que fortalece. Isso é relevante para os tempos de hoje, porque essa análise explica que, mesmo a sociedade com abundância de recursos e entretenimento, os índices de ansiedade e vazio social são tão altos
Estamos presos em uma mais-valia do gozo. Trabalhamos para mais-valia do gozo. Objetos que prometem nos curar da angústia que o próprio sistema do consumo ajuda a manter viva. O capitalismo, para Lacan, é o sistema que descobriu como monetizar a falta constitutiva do ser humano. Ou seja, é tudo velho, é tudo por sol, está lá em cima, o céu, a nuvem, a entrada do sujeito na linguagem, a entrada do sujeito à civilização, o preço simbólico, ou seja, não há nada antes, nem há nada futuramente, só há aqui e agora. Agradeça por estar vendo esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você e te iluminou, não vá na corrente metafísica, é o maior pavor. Diferentemente da contemporaneidade, que quer trabalhar todos os aspectos, ou seja, essa falta gigantesca do vazio existencial, que precisa de uma explicação racional ou de um ego que seja categórico, de uma escola de pensamento, por exemplo, a metafísica ou a espiritualidade, ou esse tipo de coisa, é só um radical, uma linguagem, uma classe da linguagem que vai definir um modo de funcionamento em relação a o que a ciência diz, ou seja, é uma ciência diferente de outra ciência, só por termos de nomes, nominalismo, só por causa de nominalismo. Aí a gente chega no final da aula aqui, senhor Pedro Victor. A gente consegue analisar o espelho lá de Hegel, ver. Quando você olha para o espelho, você cria. Você não aparece no espelho, você é 1. Aí você aparece no espelho, você é 2. Aí 2 com 1, 3. Aí você tem o Golden Ratio, a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Aí você tem o milagre de andar sobre as águas. Andar sobre as águas significa um estado de espelho, um estado de narcisismo perfeito. Você olha no espelho, você vê, ó, eu sou tão bonito. Aí você consegue capitalizar toda a estrutura marxista, toda a estrutura hegeliana, toda a estrutura lacaniana, se você dominar essas aulas de resenha do livro de Nietzsche. Porque a filosofia nietzschiana quer untar um conceito lacaniano e freudiano que quer suplantar, quer suprimir essa falta, o vazio, que quer explicar o vazio. Como a gente explica o vazio? A gente não explica o vazio, a gente sente o vazio, porque o vazio é inexplicável. O vazio é onde está o abrigo do real, é onde mora o real, e o real é só aquilo que é racional, mas de racionalidade para racionalidade, sem mistificações das coisas. A gente deve aprender a nos orientar perante a multiplicidade ou multidão, o multiverso de símbolos. Símbolos até, às vezes, como a gente é pequeno. Você vê como o nosso ego é pequeno. A gente está aqui nessa racionalidade limitada. Você está recebendo a informação, meu querido ser de luz. E você está aprendendo. Aí você começa a arborizar a sua selva, lá em Hegel. Lá em Heidegger, quer dizer. Em Heidegger, Martin Heidegger. E Martin Heidegger é chamado para cá para fazer essa terapia da Gestalt terapia. A Gestalt terapia é, você tem uma Gestalt. Isso é uma Gestalt, é um fenômeno que você observa, e você observa a floresta, e na floresta diz, poxa, o que é a floresta na analogia de Heidegger? A analogia de Heidegger diz que a floresta é isso aqui, ó, o rosário, simplesmente. O texto e o rosário. É quando você tem uma multidão de contas e o que fazer. Aí você se realiza que assim, pronto, só isso. Essa analogia que eu fiz está bastante complicada, parece até obscurantista, né? Mas não é nada disso. É o excesso de pensamento. Quando você tem sintomas em excesso, você precisa expressar, colocar para fora, relaxar. Ou seja, o terço, o rosário e o terço da filosofia cristã é justamente essa mata, essa floresta que diz que o essencial é muito real, mas o real é aquilo que não pode ser nominado como real, ou seja, o irreal, ou seja, o traumático, ou seja, o real. O real do real é o virtual. O virtual leva a um trauma do que é emocional. E esse emocional volta para o real como sintoma. E esse sintoma na gestalterapia você vê, você observa e você toma. Por exemplo, você toma
bênção de Cristo, as orações. Porque a gente deve orar lá em Heidegger e Lacan. A gente deve orar para produzir, para amenizar o sofrimento, para preencher o vazio, para construir. E quando a gente constrói, quando a gente manifesta, quando a gente expressa, a gente está construindo, a gente não está destruindo. Sim, existem palavras que pesam. Por exemplo, palavras que vêm para com um espírito de não sei o que, ideia. É só um significado, mas não tem nada a ver com o real. O real é como você interpreta. O estoicismo vai dizer. O estoicismo vai dizer como você interpreta. Como é que você ri, como é que você goza junto, como é que você moraliza ou esquece. Somente isso. Então, muito obrigado, meu Cid Luz, por ter assistido a essa resenha do livro 3 de Nietzsche, de Fröhliche Wissenschaft, publicado originalmente em 1882, é frequentemente considerado o coração pulsante da obra de Nietzsche. É aqui que ele consolida a transição filosófica para uma filosofia mais leve e dançante. E dançante ele coloca assim, tipo, eu coloco entre aspas, porque dançante é uma expressão, uma analogia para dialética. Nietzsche quer dizer, se acalma, dança, dança mesmo. Obrigado, professor de Luz, muito obrigado. Dança, mas dança mesmo. Muito obrigado, Cid Luz. Obrigado por ter assistido até aqui, estou muito satisfeito, espero que você tenha dançado, espero que você tenha percebido que Deus está morto, o que nós temos como Deus é a representação do grande outro, e que essa busca do vazio é sempre uma questão de diferenciação de classe, categoria da linguagem, ou seja, a linguagem é o que dita e que rege o mundo. Se a gente continuar filosofando nessa progressão, a gente vai chegar a um bom resultado e você vai ver que a gente precisa do Deus moral cristão para dizer que Deus está vivo ou Deus está morto. Deus está morto, aforismo 125. Eu vou até abrir aqui o aforismo 125, o livro. Aforismo 125, peraí, só um momento. O aforismo 125 é o insensato. Deus está morto, o insensato. O insensato. Por quê? Porque Deus está morto. Finalmente, jogou a lanterna ao chão, de tal modo que se partiu e se apagou. E então disse, chego cedo demais, mas meu tempo ainda não chegou. Nietzsche faz uma analogia à loucura. Para que servem essas igrejas, se não os túmulos de Deus? Ele faz uma brincadeira, tipo, ele é a obra mais importante de Nietzsche, é o Alegre de Saber. E ele fala assim, e conta ainda que esse louco entrou nesse mesmo dia em diversas igrejas e entoou seu requiem a eterna Deus. Expulso e interrogado, teria respondido inalteravelmente a mesma coisa. Para que servem essas igrejas, se não são os túmulos de Deus? Ele faz uma crítica comparativa para dizer que Deus está morto, ou seja, o Deus vivo é o Deus morto, o Deus morto é o Deus vivo. É o gato de Schrödinger. E o gato de Schrödinger é a moral cristã. Tem valor hoje em dia? Como é que a sociedade podou, cultivou, plantou essa desconstrução da moral cristã? O que significa moral cristã? Para Nietzsche significa que a gente precisa do Deus, por exemplo, o mais influente, que um homem resiste, aforismo 156, que um homem resiste a toda a sua época, que detenha essa época a porta da cidade para lhe pedir contas, terá forçosamente influência, que ele o queira, é indiferente, que ele o possa, é o principal. Ou seja, o principal na obra de Nietzsche, no livro 3 da obra de Nietzsche, que é um livro mais extenso, Deus está é um morto-vivo, morto-vivo. Porque pelo menos a gente tem que colocar Deus no lugar de morto-vivo. Você está vivo, mas está morto. É a mesma coisa do ego. O ego está vivo, mas está morto. É a mesma coisa disso. É a falta que se preenche. É o preenchimento da falta que nada nos falta. E a gente vai continuando assim nessa questão de responsabilidade a tratar o grande outro, o objeto A, como o objeto A mais de gozar
E esse amar de gozar é que sempre precisa de algo que precisa ser enlaçado pela realidade, ou seja, o capitalismo lá de fora. Ou seja, a verdade, de acordo com Lacan, é o que está do lado de fora. Muito obrigado, meu ser de luz, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Bem-vindo à luz quântica. Desperte a consciência. Ilumine a existência. Muito obrigado. Espero que tenha gostado da resenha do livro 3 de Nietzsche, A Ciência. Os conceitos que nós abordamos aqui é o eterno retorno, o homem louco e Deus está morto. A começar por Deus está morto. Aforisma 125, que é para uma crítica avessa à metafísica. Ou seja, o elogio à loucura de Erasmo de Roterdã, que Lacan pega o poeta que, para não destruir Deus, pelo menos critica e diz: preciso de ti? Preciso de ti. Muito obrigado. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até o retorno do real. O eterno retorno, ou seja, Cristo. Muito obrigado. Amém. Valeu, galera. Tchau.